Salve, salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Profissional liberal, você acabou de se formar na faculdade, a sua paixão pela sua profissão apenas está começando e a pergunta que eu faço: qual é a melhor forma de você se formalizar para ter sucesso na sua profissão? Nesse vídeo eu vou revelar para você qual é a melhor forma de você se formalizar para garantir o sucesso do seu negócio. Não deixe o seu sonho ao acaso, transforme-o em uma realidade. Muitas vezes, o profissional liberal, depois de formado, ele tem muitas dúvidas em relação à formalização do negócio dele. Ou seja, ele não sabe se trabalha como autônomo ou se ele abre um CNPJ. E nessa mentoria eu vou explicar para você tomar uma decisão. Se é melhor trabalhar como autônomo ou se é melhor se formalizar e abrir uma empresa com CNPJ. Vamos lá então? A graduação está concluída. A paixão pela sua profissão está apenas começando. E aí vem a primeira dúvida: trabalhar como profissional liberal com CNPJ ou de forma autônoma? Nesse vídeo eu vou falar para você quais são os prós e os contras de cada uma dessas opções, CNPJ ou autônomo, para que você escolha a melhor opção que seja para você, de acordo com o momento que você está vivendo profissionalmente. A formalização do seu negócio é o primeiro passo que você tem que dar em direção ao sucesso na sua profissão. Não deixe o seu sonho ao acaso, transforme-o em uma realidade sólida. Vamos lá, e o que é um profissional liberal? É aquele profissional com formação técnica em determinada área. Normalmente, esse profissional ele possui um registro de classe, né? Ou seja, existe uma formalização dentro de algumas categorias de profissionais. E ele pode atuar no mercado de 3 formas regulamentadas, que seriam, quais são essas formas? CLT, CNPJ e autônomo. Nesse vídeo nós vamos dar mais atenção para a parte de CLT e de autônomo. Vou dar alguns exemplos de profissionais liberais aqui para vocês. Dentistas, advogados, nutricionistas, arquitetos e entre outros, que são formações técnicas que geralmente se cursa uma faculdade para alcançar a capacitação para que esse profissional atue de forma regular no mercado. E o que é o profissional autônomo? O profissional autônomo ele não precisa de uma formação técnica para exercer a sua profissão. São profissões como, por exemplo, pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, entre outros que a gente está acostumado a encontrar no mercado. Então a principal diferença entre um profissional liberal e um autônomo é exatamente essa: a formação acadêmica e técnica para exercer a sua atividade no mercado. E qual é a vantagem de ser um profissional liberal com CNPJ? A primeira delas é a economia de imposto, porque você trabalhando como autônomo, o seu imposto de renda vai ser cobrado como pessoa física, que dentro da tabela da Receita Federal para cálculo de imposto de renda, que é calculado de acordo com a remuneração que você teve durante aquele ano, pode chegar a 27,5% de imposto de renda. É uma tarifação elevadíssima por ser um profissional liberal. Quando você trabalha com CNPJ, o imposto de renda, nesse caso, ele pode cair pela metade, dependendo da atividade que você exercer no mercado. Outro ponto a ser considerado, tendo um CNPJ, é o crédito bancário. Pessoas físicas, elas têm um limite de crédito bancário junto às instituições, sendo que o CNPJ, conforme ele vai evoluindo, o tempo de mercado que ele existe e a movimentação que você faz dentro dessas instituições financeiras, o crédito para você fazer investimento dentro do seu próprio negócio é muito maior e muito melhor em relação às tarifas cobradas pelos bancos para CNPJ. É uma outra vantagem que você tem ao se formalizar por CNPJ ao invés de
continuar como autônomo. Outra vantagem é a credibilidade que o CNPJ traz no mercado. Hoje em dia, principalmente com a questão de fraude que a gente enfrenta na internet, principalmente na internet, quando você apresenta um CNPJ que é possível você fazer a consulta daquele número na Receita Federal, por exemplo, e ver se trata de uma empresa idônea, se existe algum processo contra essa empresa, fica muito mais fácil para você gerar credibilidade junto ao seu público e dar mais segurança para você fazer operações comerciais junto ao seu público. Então, o CNPJ ele facilita também na questão de credibilidade. E o último ponto que eu quero tratar aqui nesse vídeo com vocês é em relação à oportunidade de negócios que o CNPJ traz. Trabalhando com o CNPJ, o mercado ele se abre com muito mais facilidade para você criar novas experiências junto aos seus clientes. Você não fica vinculado somente a uma empresa, cliente ou um cliente pessoa física, trabalhando exclusivamente para uma pessoa. Você tem possibilidade de pulverizar a sua carteira de clientes, fazendo com que ela aumente cada vez mais e aumente a sua renda principalmente. Porque se você ficar vinculado, principalmente quem trabalha com CLT, vinculado a uma empresa e trabalhar exclusivamente só para aquela empresa, as suas chances de desenvolvimento e de principalmente aumento de faturamento, que é uma necessidade do profissional liberal, fica muito limitado. Então é importante você trabalhar com o CNPJ para que você consiga ter maiores oportunidades de negócio e consequentemente aumentar faturamento, que é uma necessidade que o profissional liberal tem para desenvolver. Continuando, em relação à contabilidade, para um profissional liberal que trabalha com CNPJ, como é a formalização disso? As obrigações fiscais para o profissional liberal com CNPJ são as maiores dúvidas que esse profissional enfrenta no mercado. Com exceção de algumas profissões, como economista, contabilidade, administração de empresa e profissionais correlatas a essas atividades, são os únicos que possuem capacidade técnica para saber exatamente quais são os passos que o profissional liberal tem para se formalizar no mercado. As demais profissões, principalmente aquelas ligadas a relações humanas, como medicina, nutricionista, advogado nem tanto, mas como eu disse lá, o engenheiro eletricista, engenharia de forma geral, eles têm muita dificuldade de saber qual é a formalização do CNPJ da sua própria empresa, ou seja, ele não sabe quais são as obrigações fiscais que ele vai ter se ele abrir um CNPJ de fato. Então, quais são os principais impostos que esse profissional liberal com CNPJ vai ter que recolher a partir do momento que ele começa a trabalhar emitindo nota por CNPJ para os seus clientes? Os principais impostos que ele vai pagar são Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, INSS, PIS e ISS. Imposto de Renda Pessoa Jurídica eu já comentei lá no começo do nosso vídeo. O INSS é um recolhimento para fins de aposentadoria, que daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho no mérito do INSS para você entender como é que funciona o pagamento desse INSS, que existem algumas formas de você fazer o recolhimento. Você tem escolhas para fazer, na verdade, quando você tem um CNPJ. E eu vou explicar melhor como funcionam essas escolhas do INSS. O PIS, ele significa Programa de Integração Social. Um nome bonito, eu acho que é um nome maravilhoso, né? Que é uma contribuição obrigatória destinada para o setor privado. Esse é o famoso PIS. O ISS, ele é um imposto municipal, que significa Imposto sobre Serviço. Ou seja, sendo municipal, a partir do momento que você abre seu CNPJ, que para você abrir o seu CNPJ profissional liberal, você vai precisar de um contador, tá bom? Você vai ter o serviço de um contador para fazer todos esses recolhimentos para você. Quando esse contador faz a abertura do seu CNPJ, ele registra o seu CNPJ junto à sua prefeitura. O ISS, ele é um imposto, como eu disse, municipal, e sendo municipal, cada município trabalha dentro de uma alíquota diferente, uma taxa diferente, né? Alíquota significa taxa, o percentual do seu faturamento que a prefeitura recolhe para o município. Que geralmente as prefeituras, dependendo da prefeitura, varia de 3,5% a 5%. Isso também vai variar de acordo com o seu serviço. Então, quando você for abrir o seu CNPJ, caso essa fosse a decisão,
eu sugiro que você pergunte ao seu contador qual é a taxa que você vai se enquadrar para recolher o imposto ISS do seu município. Aí você deve estar nesse ponto assim, nesse vídeo. Tá bom, Samuel, beleza. E qual que é a diferença de eu ter um CNPJ e ser autônomo como CPF? Quando você se registra por CNPJ, você vai ter muito mais obrigatoriedade junto à Receita Federal do que você sendo pessoa física, trabalhando como autônomo. Você tem muito mais obrigações para entregar para a Receita Federal, e essas obrigações, você não precisa se preocupar com essas obrigações, que quem vai se incumbir dessa atividade é o seu contador que você vai contratar para cuidar do seu CNPJ. Então você deve estar pensando assim, pela quantidade de responsabilidade e as obrigações que eu vou ter junto à Receita Federal, não vale a pena eu ter meu CNPJ. E aí vem a contrapartida. Embora você tenha essa obrigatoriedade junto à Receita Federal, dessas obrigações acessórias que você vai ter que entregar lá, ou melhor, o seu contador vai ter que entregar referente ao seu CNPJ, o autônomo não tem essa obrigatoriedade. Porém, o autônomo ele recolhe muito mais imposto em relação a quem tem CNPJ, pelo menos o dobro disso. Então, dependendo do faturamento, dependendo da sua receita, dependendo de quanto você vende por mês, às vezes não é interessante você ser autônomo, porque você vai fazer um recolhimento de imposto muito alto. Por isso que você precisa fazer um equilíbrio e um estudo para ver se vale a pena você trabalhar inicialmente como autônomo ou já começar a iniciar a sua atividade formalizado como um CNPJ. Essa é uma das maiores dúvidas que o empresário tem na hora de se formalizar. Eu me mantenho como autônomo, mas eu vou recolher mais imposto? Ou eu abro um CNPJ que eu vou ter muito mais obrigações junto à Receita Federal, mas eu vou pagar pelo menos a metade desses impostos? E é por isso que é muito importante você procurar um contador da sua confiança para fazer esse trabalho de registro de CNPJ, ou se você quiser trabalhar como autônomo, para que ele te oriente de forma assertiva para que você pague menos impostos. Que a ideia dessa mentoria, desse vídeo que eu estou fazendo aqui, é para ver qual é a melhor forma de você economizar na questão dos impostos. Aí, a gente não acaba por aqui, tá, pessoal? A gente vai continuar. O que mais a gente vai ter? Bom, então, Samuel, eu fui lá, conversei com o meu contador, ele me orientou, pelo que eu tenho de receita, de vendas aqui mensalmente, é melhor eu abrir um CNPJ. Abrindo o CNPJ, você vai ter que fazer uma escolha, que é o regime de tributação que a sua empresa será enquadrada. O seu CNPJ vai ser enquadrado. Quais são os regimes de tributação que existem na legislação brasileira? O primeiro é o lucro real. Esse regime de tributação, ele é calculado o imposto sobre o seu faturamento bruto. Ou seja, tudo que você fatura vai ser tributado de acordo com a legislação do lucro real. O segundo regime tributário que nós temos no Brasil é o regime de lucro presumido. Esse regime é pressuposto, o seu CNPJ, ele é pressuposto que você vai ter determinada receita, e em cima desse percentual de receita que você vai ter, é aplicada a alíquota para fazer o recolhimento do imposto. Eu não vou entrar no mérito aqui de como se calcula o lucro real ou como se calcula o lucro presumido, que principalmente quem é da área de saúde, né, nutricionista, médicos, vai dar um nó na cabeça de vocês, que é por isso que eu oriento que vocês conversem com um contador, ok? E o terceiro regime tributário que a gente tem no Brasil, que é o que vocês já devem ter ouvido falar por aí, é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é exclusivo para as micro e pequenas empresas no Brasil. Como são classificadas as micro e pequenas empresas no Brasil? De acordo com o faturamento. Até 4 milhões e 800, de acordo com a legislação atual, eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2023, de acordo com a legislação atual, até faturamento de 4
R$ 4.800.000 anuais, você consegue se enquadrar dentro do Simples. O Simples Nacional ele tem um regime de tributação muito mais simplificado, os recolhimentos de imposto muito mais reduzidos, que no caso de um profissional liberal, quando você for se formalizar, provavelmente por conta das receitas que você vai ter, principalmente no início, o seu contador vai te enquadrar com toda certeza, a maioria dos casos, salvo exceções, né, vai ser enquadrado dentro do Simples Nacional. Então, se você resolver se formalizar por CNPJ, você começa conversando com o seu contador a respeito do Simples Nacional, e caso você não consiga se enquadrar no Simples Nacional, você vai para o lucro presumido ou para o lucro real. Mas com certeza, a maioria de vocês vão ser enquadrados dentro do Simples Nacional, ok? Com toda certeza, a maioria de vocês. Bom, outra obrigatoriedade que você vai ter quando você se formalizar por CNPJ, você será obrigado a emitir nota fiscal dos seus serviços. A partir do momento que você tiver o seu CNPJ, você vai ser obrigado a emitir notas fiscais de todos os serviços que você realiza. Toda a prestação de serviço que você vai fazer para o seu cliente, sendo um profissional liberal com CNPJ, você vai ter que emitir nota fiscal. É uma obrigatoriedade, é uma lei, e contra a lei a gente não discute, a gente aplica, ok? A gente obedece. Ah, mais um detalhe. Sobre nota fiscal, também você precisa conversar com o seu contador, porque existem vários programas e vários sistemas que você consegue tirar a nota fiscal. Vários sistemas de prefeitura, né? Hoje não tem mais nota fiscal no papelzinho, tá? É tudo eletrônico. Então você vai ter que trabalhar com um sistema que vai emitir essas notas fiscais para você. É simples, não é um bicho de sete cabeças, é um negócio simples de fazer, não dá trabalho, coisa rápida. Mas você vai precisar usar um sistema, um programinha para emitir as notas fiscais dos seus clientes, ok? Grande parte desse vídeo aqui eu comentei sobre a necessidade de ter um contador para cuidar dessa parte do seu CNPJ. Quando você, na necessidade de fazer uma abertura de uma empresa e consequentemente ter um CNPJ, o contador ele é responsável por cuidar desse CNPJ e acompanhar as obrigações mensais do seu negócio. Então, peço que vocês, se decidirem por CNPJ, buscarem um contador de confiança, conversar com eles, mostrar quais são as atividades que vocês exercem e quais as alíquotas que vocês vão pagar de imposto formalizando o CNPJ. E peça para ele também fazer uma simulação se você se manter como autônomo, tá? Porque a alíquota de recolhimento ela varia demais quando você está como autônomo e quando você está como CNPJ, tá? Uma pergunta recorrente: existe um enquadramento de empresas chamada MEI, que é o microempreendedor individual. E a pergunta muito recorrente em relação a profissionais liberais é essa: o profissional liberal, ele pode ser MEI? A resposta é não. O profissional liberal, aquele que tem formação técnica, que passou por uma faculdade e se formou em uma profissão regulamentada no país, por ser considerada uma profissão muito técnica, a legislação não permite que esse profissional liberal se formalize como MEI. De qualquer forma, o que regulamenta a possibilidade de você ser formalizado como MEI ou não é uma lista de CNAEs permitidas. O CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Essa pesquisa do CNAE, que significa Classificação Nacional das Atividades Econômicas, são códigos das atividades que você pode exercer no mercado. Então, por exemplo, um nutricionista, ele faz várias atividades além de prescrever nutrição. Tem outras atividades, como cálculo de alimentos e tudo mais, que pode trabalhar numa indústria, enfim. Se você coloca a atividade que você vai exercer dentro da sua profissão, nesse campo, que ele vai te informar se pode ou não trabalhar como MEI.
tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, para ficar mais fácil para você descobrir se você pode ser MEI. Mas eu já adianto, profissões técnicas dificilmente são permitidas ser classificadas como MEI, tá bom? Mas não custa nada pesquisar aqui, porque pode ter exceções que você pode se enquadrar como MEI também. Uma coisa importante que você precisa saber do MEI: se a sua atividade for permitida ser enquadrada como MEI, você tem uma limitação de faturamento para se manter em MEI. Hoje, a legislação permite que o MEI fature até no máximo R$81 mil por ano, cerca de 6.750 por mês. Ou seja, dependendo da atividade que você exerça e o faturamento que você vai ter com a sua empresa, com o MEI, talvez extrapole esse número e você automaticamente seja desenquadrado do MEI. Tá? Fique atento ao volume de faturamento também, caso a sua atividade permita você ser MEI, ok? Então, em resumo, você que é profissional liberal e quer saber se é melhor trabalhar formalizado dentro de um CNPJ e de um autônomo, isso vai depender muito da situação atual que você se encontra. Dependendo da situação, o CNPJ, na maioria dos casos, é a melhor opção. Mas o autônomo não pode ser descartado. Então é interessante que você converse com um contador de sua confiança para que ele mostre para você o cálculo desses impostos, algumas simulações, para que você decida qual é a melhor opção para que você economize mais dinheiro em relação a impostos. Agora, profissional liberal, que você já sabe qual é a melhor forma de você se formalizar para ter sucesso no seu negócio, eu convido você a assinar o Diretriz Online. O Diretriz Online ele é uma plataforma de desenvolvimento pessoal e profissional para profissionais liberais que querem melhorar a gestão do seu negócio. Por apenas R$ 29,90 no plano anual, você terá acesso às melhores mentorias de finanças, contabilidade, comercial, marketing, entre outras áreas empresariais. E a gente não para por aí, nós trazemos melhoria para a sua vida pessoal. Trazemos assuntos relacionados a exercícios físicos, psicologia, nutrição, entre outras atividades que nós trazemos para o Diretriz. Assine agora aqui no link abaixo e venha fazer parte desse ambiente mais do que especial para que você melhore a gestão da sua empresa e faça realmente a sua carreira decolar, não só como um profissional competente dentro da sua área, mas também como um gestor excepcional da sua empresa. Vou pedir para você também curtir o nosso conteúdo, compartilhar esse vídeo com outro colega seu que também acabou de sair da faculdade e trabalha como profissional liberal e precisa saber qual é a melhor forma dele realizar a formalização da profissão dele, assim como você. Peço também para que você se inscreva no nosso canal, que a gente tem conteúdos praticamente semanais aqui para você também ficar atento à gestão da sua empresa. E também faça um comentário de como você vai desenvolver a gestão profissional do seu negócio a partir de agora. Um forte abraço!